Oi, gente, mais um episódio do Lounge TRT no ar, em 104.3 e também aqui no canal do YouTube, @TRTFM 104.3. Dr. Denis Milanello vai bater papo comigo, ele é médico geriatra. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vinícius, aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho hoje. A gente fala, doutor, sobre envelhecer. Muita gente só pensa nisso, na saúde, na verdade, na velhice, quando já está com a idade um pouco avançada. Cheguei aos 60, vou cuidar agora da minha saúde. Como é que a gente pode mudar isso? O envelhecimento começa cedo, né? Como é que o Vinícius com 32 anos pode pensar no Vinícius com 60? Então, Vinícius, é até interessante. A geriatria é uma especialidade antiga, mas que cresceu muito aí nos últimos anos, principalmente pelo fenômeno do envelhecimento populacional, que é o quê? Que é o aumento de idosos, da proporção de idosos na população geral. Esse fenômeno, ele é um fenômeno mundial, e aqui no Brasil também, e ele tem acontecido de forma acelerada. Então, a proporção de pessoas acima de 60 anos na população, ela tem aumentado cada vez mais, e principalmente aquela que mais cresce em termos de velocidade é acima dos 80 anos. Então, acho que é importante a gente ter esse contexto aqui na cabeça, que é o aumento de idosos na população geral. E assim, é interessante que a gente pega no consultório, tem gente que, às vezes, aí, paciente de 60, 70 anos, na verdade, filho de paciente que vai junto em consulta, e o filho tem 60, 70, e ele acha que a geriatria é só para mãe de 80 ou de 90. E por outro lado, tem alguns netos que acompanham aí os avós em consulta, na faixa de 30, 40 anos, que normalmente perguntam a partir de que idade eu devo procurar o geriatra, porque se interessam pela abordagem que a gente faz durante a consulta. A consulta na geriatria é uma consulta que a gente chama de multidimensional. Então a gente aborda várias questões da vida do idoso, desde aí da parte clínica dele, do histórico de saúde, mas também é super importante entender a funcionalidade dele, a cognição, risco de queda, a questão alimentar, carteira de vacinação. Então é uma abordagem bastante ampla que muitas vezes chama a atenção do filho mais novo ou do neto que acompanha esse familiar idoso, né? Então, assim, não tem dúvida que a maioria dos pacientes que acompanham com a gente, eles são acima dos 60 anos, mas tem crescido muito hoje a procura aí das pessoas aí na faixa de 40, 50 anos, porque, assim, todos querem envelhecer bem. Hoje se fala muito do envelhecimento bem-sucedido, que é aquele em que a gente consegue aí preservar pelo máximo de tempo a independência física da pessoa, que é o poder fazer as coisas sozinho, sem depender de outras pessoas, e a autonomia, né? Que é o quê? Que é a pessoa poder decidir, né? Julgar, planejar, por ela, né? Manter a parte cognitiva em ordem. Então, hoje em dia, tem crescido muito aí a procura nessas faixas de 30, 40, 50 anos, tanto para a atuação da parte preventiva, quanto para já adotar algumas medidas, estilos de vida, para ter essa longevidade, já que a expectativa de vida cada vez está maior, mas com qualidade, né? E aí, o senhor falou que tem gente de 30, 40 procurando, mas existe alguma normativa da idade perfeita para se procurar já o geriatra? 20, 30, 25, enfim? Assim, não existe, assim, formalmente, ou alguma publicação dizendo uma idade de corte. A gente sempre fala, aquela pessoa, né, que deseja envelhecer, né, eu acho que todos, né, de forma ativa, bem-sucedida, ela já pode, aí, pelo menos a partir aí dos 40 anos, já assim, procurar um geriatra e ver o que a gente pode somar durante esse processo do envelhecimento dela, né? Aqui no Brasil a gente considera idoso acima de 60 anos, né? Mas muitas medidas, muitas orientações, muitas informações a gente já consegue adaptar aí a partir dos 40 e poucos anos, né? Eu mesmo tô num
num 40, quase 50 já, e já adoto algumas medidas aí comportamentais do meu dia a dia aí para chegar bem lá na frente. Eu falei até pro doutor aqui em off, para quem está nos acompanhando no YouTube ou no rádio, que quem está no rádio aproveita, vai no YouTube para ver. O doutor falou que está chegando aos 50, mas não tem cara de 50 não. Falei que a genética dele é boa. Eu vou fazer 49 esse ano aqui, e é verdade. Doutor Denis Milanello está com a gente. Hoje ele é médico geriatra. Doutor, o que mudou nos últimos anos em relação a como as pessoas envelhecem e vivem a terceira idade? O senhor que acompanha há bastante tempo já, formou em 2001, né? Isso. Formei em 2001, aí depois fiz geriatria, aí título de especialista. Sobre o envelhecimento. Eu costumo dizer, inicialmente o quê? Que o processo do envelhecimento ele é um processo heterogêneo. Cada pessoa envelhece de um jeito. Dois fatores são determinantes, que vão influenciar, de certa forma, direta ou indiretamente, a forma como essa pessoa vai envelhecer. Primeiro é a carga genética e segundo é o estilo de vida. Muitas vezes a pessoa ela tem uma carga genética ruim, uma predisposição ruim para algumas doenças, né? Já teve um familiar que já teve, mas se ela ajustar e adotar algumas medidas de estilo de vida saudável, muito mais assim, baseada em alimentação, sono, estresse, exercício, claro, tudo isso aí tem algumas informações específicas dentro da geriatria, ela consegue, com esse ajuste do estilo de vida, ela consegue inibir eventuais cargas negativas que ela traz em uma genética. Então, à medida que o tempo avança, o estilo de vida ele acaba tendo aí um peso maior na repercussão de como aquela pessoa vai envelhecer. Quando eu falo que o fenômeno, que o processo do envelhecimento ele é heterogêneo, é aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem pessoas de 90 anos, né, que são independentes, com autonomia boa, né, e pessoas já com 60 anos, já acometidas por doenças, já com funcionalidade prejudicada, com grau de dependência maior. Então, claro, são vários fatores que vão influenciar nesse processo do envelhecimento. Mas os dois grandes pesos é a carga genética e o estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem, nos últimos anos, né, a tecnologia avança sem a gente perceber. De repente, tem uma coisa hoje que amanhã já não é mais daquele jeito, já é moderno. Isso força até a gente comprar um celular novo, enfim. A tecnologia tem influenciado no envelhecimento e como que ela influencia? Certamente. A tecnologia usada para o bem, ela com certeza ela vai assim, e contribui em alguns pontos relacionados ao idoso, ao envelhecimento. Primeiro, na própria medicina, né? Então, desde de um relógio que é capaz de detectar aí saturação de oxigênio, arritmias. Hoje tem trabalhos publicados já mostrando a importância e a relevância desses equipamentos, desses acessórios no dia a dia para a detecção de doenças. E não tenha dúvida, né? A tecnologia, principalmente o avanço da medicina, é uma das grandes causas do aumento da expectativa de vida. Então, modernização, cirurgias, hoje em dia tem ocorrido muito mais cirurgia em idoso do que antigamente. Tem as cirurgias robóticas, aquelas minimamente invasivas, né? Cuja reabilitação ela é mais fácil do que uma cirurgia convencional. Então, não tenha dúvida, principalmente na medicina, o avanço tecnológico de equipamentos e de medicamentos, de vacinação, tudo isso, não tenha dúvida que tem um peso importante como causa do aumento da expectativa de vida das pessoas viverem mais. E informação, né? Então, hoje em dia a informação está na palma da mão mesmo de qualquer pessoa. A gente vê que tem idosos que têm uma resistência maior e outros não, que já têm rede social, acompanham bem.
E tem o lado ruim também, que a gente pega no consultório, que às vezes é o excesso. Muitas vezes a gente acha que é mais a criança, mais o adolescente, mas eu tenho pacientes cujos os familiares, filhos ou cônjuges apontam, né, que a pessoa, né, o idoso, passa horas do dia só vendo videozinho, né? Vídeos TikTok no Instagram. TikTok é o número 1 aí que eles falam mesmo e queixam, sabe? Então, eu acho que tem que dosar como em qualquer idade, tem que filtrar a fonte, né? Tomar muito cuidado com golpes, né? Assim, os golpistas aí nessa parte aí de celular, tudo, um grande público-alvo deles é o idoso, né? Então, a tecnologia certamente ela ajuda muito, né? Mas tem que tomar um certo cuidado também. Ótimo papo hoje com o Dr. Denis Milanello aqui na programação da TRT-FM, no YouTube também, TRT-FM 104.3. Doutor, expectativa de vida aumentou, o senhor acabou de dizer. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Eu acredito que sim. As pessoas, hoje em dia, a gente percebe que muitas pessoas já compreendem de qualquer idade, ou até o adulto mais jovem, até o idoso, da importância da realização de um exercício físico, de uma alimentação mais balanceada, de procurar o seu médico e atuar, né, fazer exames preventivos. Então isso, algumas décadas atrás, né, não era algo muito claro, né? Hoje em dia não, hoje se fala muito em envelhecimento saudável, né? Em envelhecimento ativo. O que é um envelhecimento ativo? Não é ativo só da pessoa continuar ativa fazendo as coisas. O envelhecimento ativo, ele significa o quê? A pessoa manter a sua independência física, manter a sua autonomia e continuar participando na sociedade. Opinando, decidindo, isso é o envelhecimento ativo, né? Então, e as pessoas estão muito cientes já disso hoje. Então, por exemplo, não é fácil, eu falo, né? Imagina uma pessoa que nunca fez atividade física, aí ela passa comigo lá aos 75 anos pela primeira vez, eu falo para ela que é importante ela fazer exercício muscular, ela tem que fazer musculação. É um desafio, né? Uma pessoa nunca gostou de fazer, nunca teve um hábito de fazer, e hoje em dia a gente sabe muito que hoje tem muita publicação disso, e a gente fala isso todos os dias, né? Da importância do exercício muscular para o idoso, para minimizar a perda de massa muscular. Todo mundo aí, em média, a partir dos 45, 50 anos, começa a perder massa óssea e músculo, né? Aí a força começa a diminuir. Os estudos mostram o quê? Duas grandes medidas importantes para a gente minimizar essa perda da força. Primeiro, musculação, fazer atividade física muscular. E não é só fazer academia, né? Então tem algumas outras atividades, do ponto de vista prático, dá para a gente falar em pilates, até a hidroginástica, que é assim, considerada uma atividade aeróbica, ela tem o seu componente muscular dentro da água. Então a prática de exercício, principalmente resistido, que é o muscular, ele melhora a força muscular, ele diminui a perda da massa muscular e ele estimula a formação de osso. Então, por exemplo, né? E a outra grande medida que eu disse é a dieta rica em proteína. Isso é super importante também. Claro, a gente tem que individualizar, né? Então, aí a orientação vai ser caso a caso, tem que olhar a função renal lá da pessoa certinho, mas hoje há uma grande recomendação da importância do consumo de proteína pelo idoso. Proteínas são as carnes, o ovo, o leite e os derivados para aquelas pessoas que não são intolerantes, e os grãos, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Esses alimentos, eles precisam ser consumidos em todas as refeições, também para ajudar na preservação da massa muscular. Então, aquele idoso que procura a gente no consultório com queixa de fraqueza, né, que é uma queixa bastante comum, muitas vezes, até que se prove o contrário, é por perda de massa muscular. E não vai ter um grande medicamento que vai resolver esse problema. Eu falo que na geriatria, para muitas queixas, muitos sintomas, muitos sinais, né, trazidos pelo paciente, não vai ser com medicamento que a gente vai conseguir resolver aquele problema. Muitas vezes o medicamento vai auxiliar, mas a mudança do estilo de vida, o início, por exemplo, aí, de uma atividade física muscular
assistida, melhorar aí o consumo de proteína nas refeições, fazer exames, vamos olhar como é que está cálcio, vitamina D dessa pessoa, vamos ver se precisa fazer alguma suplementação nutricional. Então tudo isso aí acaba impactando na forma como ela vai envelhecer. Doutor, quando pequeno, eu ouvia minha avó dizer, minha mãe, minhas tias, quem não quer ficar velho morre novo. Ninguém quer morrer novo, mas tem muita gente que teme a velhice. Para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, talvez tenham esse temor. O senhor, como geriatra, como experiente na área, acredita que essa fase da vida pode ser vivida com leveza, com qualidade? Com certeza. Tem até pacientes que eles ficam bravos lá, eles falam melhor idade, quem que inventou esse termo, melhor idade? Então, assim, são aqueles que chegam mais, né, normalmente com algum problema físico ou emocional, alguma coisa assim, acometendo aquela pessoa. Mas não tem dúvida, eu tenho muitos pacientes, homens, mulheres, que a partir aí se organizaram. Então a primeira coisa é planejamento, né? Então claro, desde adulto jovem, já adotar estilos de vida, alimentação, sono, controle de estresse na medida do possível, né? Atividade física e programar idealmente a aposentadoria, né? Então, porque a gente vê muitos pacientes que estão contando os dias aí para aposentadoria, depois aposentam e se perdem, não sabem mais o que fazer, ficam sem propósito de vida mesmo, né? Então, isso é importante. Então, é fazer um planejamento dessa aposentadoria e criar propósitos, né? Bom, a partir de agora eu vou cuidar dos netos, não, a partir de agora eu vou viajar, vou passear bastante, eu vou dançar, enfim, fazer um planejamento e criar novos propósitos. Muitas vezes, tentar experimentar coisas atividades, passeios, enfim, que sempre quis fazer e não pôde por um ou outro motivo e agora tem a oportunidade, eventualmente tem a condição financeira para isso. Então é se reorganizar, ver as prioridades, né? Experimentar coisas que antes gostaria já de ter experimentado, repetir aquilo que já fez e que gostou, fazer de novo, né? Então, com certeza, eu tenho pacientes que fazem 3, 4 viagens por ano, né? Às vezes para o exterior, né? Então tem como aproveitar bastante com planejamento, se cuidando da saúde, continuar, sem a menor dúvida, com acompanhamento médico, exames preventivos, tratar o que precisa tratar, vamos prevenir e estilo de vida, né? Pegar bem as orientações aí do dia a dia, que dá para ter uma velhice, né? Muito, muito proveitosa. Tá ótimo, doutor Denis, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. O senhor tirou um tempo aí da sua agenda corrida, mas veio conversar com a gente para trazer para o nosso ouvinte todas essas dicas, tá? Espero ter recebido bem o senhor aqui. Não, com certeza, foi um prazer estar aqui, Vinícius. Fico à disposição aí para quando você quiser aí conversar sobre envelhecimento, idoso, estou à sua disposição. Tá ótimo, nós encerramos então mais uma vez o Lounge TRT. Quarta-feira que vem tem mais. Até lá!